Fala galera, Silas Fernandes aqui falando em mais um episódio do Despluga Podcast. Então vem chegando, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal, que é de suma importância a sua inscrição. Eu tenho certeza de que o episódio de hoje vocês vão, gente, gostar muito. Até porque estamos aqui com um convidado muito especial. Foi meu professor de seminário e também tem uma grande novidade aqui nesse episódio. Estamos hoje aqui com Euclides Arruda, o idealizador aqui do Despluga Podcast. Veio direto de Portugal, Euclides. Eu estou nervoso de estar apresentando contigo. Você é um mestre aqui do podcast e estou muito feliz mesmo de poder. É um prazer estar aqui com você, Silas, entrevistando o pastor, que é o Richard. E é uma honra estar aqui, primeira vez que fazemos um programa juntos, Vamos que vamos tocar para frente aí. Vai ser top, eu tenho certeza disso. Então, pessoal, vai aí, curta, comente, se inscreva no nosso canal, tá bom? Que eu tenho certeza de que este episódio de hoje aqui com o pastor Richard Guerra vai ser um episódio sensacional. Estamos aqui hoje, pastor Richard. Vocês já me chamaram de Richard, Ricardo. Eu vou terminar esse episódio falando. Não vai ser um Richardson, aí eu vou ficar ofendido. Não, fica não, pastor, me perdoa. Tô brincando, é só para dar uma quebradinha. Estamos aqui, pessoas, pastor Richard Guerra, natural ali de BH. O pastor tem um currículo aqui acadêmico extenso, é químico, escritor, pastor Richard. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar bastante deste conteúdo de hoje, tá? Sem mais delongas, vamos lá? Vamos lá, vamos ouvir o nosso convidado, as iniciais. Já que temos um português aqui, bora lá. Bora lá. Fica à vontade, pastor, fica à vontade para dar um alô aí para a galera. Queridos, é um prazer estar aqui, Tão logo recebi o convite, eu aceitei. É um prazer muito grande, ainda mais estar com o fundador da causa, o Euclides. E estamos aqui para servi-los, naquilo que vocês me solicitarem. Retiro dúvidas de química, física quântica, astronomia, geologia Show. e teologia sistemática. Tem uma coisa que me vem logo à cabeça quando eu peguei o seu currículo, e li a enormidade, a quantidade de cursos, a extensão do seu conhecimento. Eu fiquei impressionado na primeira coisa e depois a gente fica na dúvida, por que tantos cursos, Foi um curso que veio um atrás do outro por conta de querer aprender, da busca pelo conhecimento, foi o preenchimento de um vazio ocupacional ou a decepção com o conhecimento adquirido anteriormente. Eu quero ser psicólogo, mas de repente não é psicologia o que eu quero, eu quero ser físico, não é física que eu quero. A busca por algo que você procurava entender, procurava compreender, ou foi mesmo busca pelo conhecimento pelo conhecimento? Olha, Euclides, excelente pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta. Olha aí. As melhores perguntas são aquelas que você responde pela primeira vez. Quando eu ainda estava no ensino fundamental, eu percebi assim, que o que eu gostava mesmo era de ensinar. Eu comecei a ajudar os colegas em sala, que tinham uma dificuldade em determinadas disciplinas. E aí, então, quando veio a possibilidade de eu fazer o vestibular do Cefet, eu pensei assim, vou fazer um curso técnico e eu quero fazer um curso técnico que me dê subsídios para ensinar. Mas eu queria ensinar uma coisa que o mercado tivesse muita vaga, assim, muita vacância, Então eu estava ali na 8ª série, não existia a 9ª série ainda, Eu sou do século passado, E eu sou da década de 70. E aí então veio a opção lá de Química Industrial. Meus colegas tudo queriam fazer informática, computação. E eu vi que tinha o curso de Química Industrial, me inscrevi e passei. Então eu fiz um ensino técnico de Química Industrial, foi uma paixão, descobri a química, E foi uma experiência maravilhosa. Então quando chegou a hora de escolher a carreira da graduação, aí então eu peguei a licenciatura em Química, Então você já tem uma formação industrial, mas eu não queria ir para a indústria, Eu queria dar aula. Eu já dava aula, Logo que eu entrei para o Cefet, eu já comecei a dar aula em cursinhos pré-vestibulares. Eu comecei a dar aula em pré-vestibular com 15 anos de idade. 15 anos eu dava aula de Química e Física, em pré-vestibular, concurso público, concurso da Polícia Federal, eu dei aula de Química, Física e Matemática.
Então, fiz a prova para a Universidade Federal de Minas Gerais, aí fiz Química. Quando eu estava concluindo, aí eu queria prosseguir com os estudos, fazer um mestrado. Mas aí eu paralelamente, caminhava na igreja, queria fazer a teologia, não consegui fazer a teologia, né, por orientação da família. Foi a melhor decisão, né? Primeiro investir numa carreira, para depois investir na teologia, e agora eu tenho os dois, né? Eu fiz então uma pós em estudos pastorais, então uma coisa bem diferente do que eu fazia até então, e fiz um mestrado em ação pastoral na América Latina. E aí eu precisava, porque eu estava envolvido com universidade, eu precisava de uma pós dentro da área de Química, porque eu já era diretor de uma faculdade de Química. Então a pós em teologia não atendia. Foi aí que veio a geologia. Minha irmã estava fazendo geologia, ela falou assim, tem aqui uma linha de pesquisa de geoquímica, e aí então fiz a seleção, passei e fui fazer o mestrado de geologia. Só que eu não terminei o mestrado de geologia. Minha esposa engravidou, eu já estava dando 55 aulas por semana, dirigindo a faculdade, eu não consegui, né? Então eu tranquei, eu saí ali da geologia, e agora, recentemente, eu estou fazendo meu segundo mestrado de teologia, que é o de teologia sistemática. A formação em astronomia eu fiz durante a graduação, porque eu fiz matérias de astrofísica no Instituto de Ciências Exatas, então também tirei astronomia. E, por causa da literatura, da história em quadrinhos, que eu faço história em quadrinhos, aí eu tive que fazer um curso de edição, né? Então eu tenho a formação na área de edição de quadrinhos também. Então foi um processo, vamos dizer assim, natural, de demanda, de curiosidade, né? Meu tempo sempre foi muito escasso, então nunca foi um vazio, né? Mas assim, uma direção de carreira, né? Eu estava dirigindo a faculdade, eu precisava de um mestrado na área. Eu fui fazer a geologia, mas aí eu não completei também. Em um determinado momento da minha vida eu larguei as escolas, a faculdade, para servir integralmente na igreja, e acabou que a literatura surgiu paralela a isso, né? Escrever era um hobby, assim, não era nunca foi meu trabalho principal, né? Eu divido assim, meus 47 anos, eu tenho uma fase que eu me dediquei muito à academia, à cátedra, e a segunda metade dediquei à ação pastoral, à teologia. Mas nas duas etapas eu sempre escrevia. No Cefet eu cheguei a ganhar um concurso, que lá promovia concurso de contos, poesias e crônicas. Eu ganhei 2 vezes primeiro lugar na área de contos. Legal. Né? No meu ensino fundamental, eu estudei a vida toda em escola pública, né? E tinha concursos dessas áreas da escola pública, eu fiz, ganhei. Eu lembro uma vez que eu estava com uma mãe de um aluno, e ela virou e falou assim, olha, eu acho que tem uma crônica sua que saiu num livro. Então tem esses livros de português que sempre vem com textos dentro, né? E aí um texto meu que ganhou o prêmio, que legal, estava lá, tomei um susto, né? Que legal, né? Um livro didático de português, e aí tem uma crônica que eu escrevi lá. E aí o hobby foi ganhando um protagonismo. Quando eu comecei a escrever para as editoras grandes, os livros começaram a ter a projeção muito grande. A própria igreja que eu sirvo, que é uma igreja grande, tem uma editora, e aí aos poucos eu fui sendo chamado e acionado para servir na editora. E há 2 anos atrás, quando o pastor André Valadão assumiu a Lagoinha Global, aí ele me deu assim, uma missão de fazer a editora alavancar, crescer. E aí hoje, por incrível que pareça, aquilo que era um hobby, hoje é meu principal ofício, né? Que é ser editor de livros. Para contextualizar o pessoal que está ouvindo a gente, vendo a gente, André Valadão, qual que é a igreja que você eu sou membro há 26 anos da Igreja Batista da Lagoinha. Eu sou batista desde os 6 anos de idade, né? Sempre estive envolvido no Evangelho, e o pastor André Valadão é o filho do pastor Márcio Valadão, que durante 50 anos, né, presidiu a igreja. Há 5 anos atrás, a igreja se tornou uma denominação, hoje tem cerca de 700 igrejas, espalhadas em 38 países,
em todos os estados do Brasil. É a sua igreja, né, Silas? Minha igreja. Lagoinha Ceilândia. Grande abraço aí, pastor Arley Machado, pastora Raquel Machado. Você quer fazer uma pergunta para ele? Sim, eu queria, o senhor trazendo toda essa questão acadêmica, pastor, uma dúvida foi como que toda essa formação acadêmica, como que ela pode interferir na sua perspectiva mesmo voltada à questão do cristianismo? Como que o senhor enxerga isso, um pastor que é formado em teologia, estuda muito a palavra de Deus, como que o senhor consegue ver uma perspectiva mesmo do cristianismo dentro desses estudos que o senhor fez? Eu acho que a minha experiência acadêmica, muita gente fala, não vai para a universidade, você vai esfriar o coração, Sim. Você vai perder a fé, mas para mim foi algo que fortaleceu muito minha percepção. No campo da ciência, à medida que você estuda de uma forma não apaixonada, de uma forma pura, o estudo da química, da física, da estrutura da matéria, da origem do universo, dos processos naturais, você consegue com muita facilidade identificar a presença do divino, a interferência de Deus no processo de sustentação das coisas. Você pode ver, por exemplo, na segunda lei da termodinâmica, que fala que para um corpo expandir ele precisa receber energia de uma fonte externa, a segunda lei da termodinâmica. E a astrofísica observou na virada do século XIX para o XX que o universo está em constante expansão. Então o universo está em afastamento, os astros estão em constante afastamento. Isso implicou inclusive na teoria do Big Bang, se algo está afastando, algum dia estava tudo junto no mesmo lugar. Mas para algo se afastar, ele precisa receber uma energia de uma fonte externa. E isso eles não conseguem explicar. Quando você vê, por exemplo, todo equipamento que usa para esse podcast funcional, você está assistindo, é uma tecnologia de ponta, muito avançada, e você vai perguntar para qualquer técnico, qualquer especialista, ele vai inferir que aquilo foi objeto de muita pesquisa, muito estudo, e que pessoas muito inteligentes, muito capazes, tiveram que se unir durante várias eras, cada um com a sua contribuição para chegar nesse estado de avanço tecnológico. E são estruturas complexas. Mas o corpo humano, o cérebro humano, o processo de sustentação, o ciclo da vida, a ciência fala que é obra do acaso. Um cérebro é muito mais complexo do que um computador. Verdade. Então, admitir que para que isso exista, só o acaso foi o responsável, num mundo em que a entropia ela sempre cresce, a tendência das coisas se desorganizarem, a não ser que haja uma interferência inteligente, realmente lutar contra moinhos, é um Don Quixote. A ciência resiste muito a essa percepção de que a complexidade redutível das estruturas complexas da natureza não poderiam existir como obra do acaso. Sim. Mas é só um arranhado aí na superfície. Mas é o que eu tenho experimentado sempre dentro do campo científico, é a percepção de que as coisas só existem como estão, porque alguém poderoso, super inteligente, transcendente, está interferindo em todas as coisas. Então, já houve algum embate nessa área de ciência com alguém que se dizia ateu? Eu sou ateu, como provar a existência de Deus? Essas coisas acontecem de tempos em tempos, Essas discussões sobre a existência de Deus, o ateísmo, ela é uma constante no campo científico, no campo filosófico e no campo teológico, Tem até aquele filme Deus Não Está Morto, trabalha justamente essa questão, dos pensadores ateus, dos pensadores cristãos. Eu vivi uma experiência muito emblemática nessa área no meu exame de seleção de mestrado. Eu gosto sempre de contar essa história, Tem até no livro dos conformes, eu conto no apêndice do livro. Quando eu fui fazer a seleção para a geologia, já havia um problema, que eu não era geólogo, então eu era químico. Isso já era um incômodo para a banca. Então eu fui sabatinado assim, de uma forma muito
intensa para ver se eu sabia geologia, se eu tinha condição de estar no mestrado de geologia. Uhum. E graças a Deus eu fui muito bem preparado. Como eu disse, minha irmã é geóloga, ela me preparou, ela já estava no mestrado, sabia os processos. E graças a Deus eu estava me saindo muito bem no exame. Uhum. Só que lá para 1 hora e pouco de exame, um dos componentes da mesa, um professor doutor japonês, ele falou assim, não, para tudo, gente, para tudo. Tem uma coisa aqui que não faz sentido para mim. Eu estou vendo aqui que você tem mestrado em teologia, eu estou vendo aqui que você é professor do Colégio Batista Getsemane, do Sacré-Cœur de Marie, do Colégio Cristão de Belo Horizonte. Você é pastor? Você é pastor? E eu tinha acabado de ser ordenado um dia antes. É mesmo? Um dia antes. Era uma segunda-feira, fui ordenado domingo. Né? Se tivesse sido perguntado uma semana antes, eu poderia falar não. Mas ali tinha menos de 24 horas que eu tinha sido ordenado. Eu falei, sou pastor. Ele falou assim, não, então não tem condições, você não pode ser parte aqui do nosso grupo, porque como que você vai conciliar o tempo geológico com o tempo da Bíblia? Porque essa é uma questão. A Bíblia trabalha com um tempo muito menor de existência do que a geologia, se você fizer uma leitura extreme, fundamentalista da Bíblia, uma leitura extrema fundamentalista. É claro, eu poderia criar um caminho de conciliação, uma passada de pano, falar que aqueles 6 dias da criação representavam eras geológicas e foram chamados de dia metaforicamente pelo autor para fazer uma ilustração, então que aquele tempo não foi contado e aí começa a contagem a partir da existência da humanidade. Apesar de que isso não seria uma resposta satisfatória, talvez seria conciliatória. Mas ali na hora Deus me deu uma graça tão grande que eu virei para o professor e falei assim, como é que vocês medem a idade das coisas? Porque o grande embate é que a geologia fala de milhões de anos e a Bíblia fala de milhares. Aí ele falou assim, olha, se você quer fazer geologia, você tem que saber. Ele devolveu a pergunta. E eu falei assim, não, a técnica que vocês usam, por exemplo, para medir idade de fóssil, né, é a datação do carbono 14. Você pega todo o corpo orgânico tem carbono e 10% desse carbono emite radiação beta. Quando você morre, você para de ingerir carbono, você só libera. Então essa porcentagem vai gradativamente caindo. E a cada 50% de queda são 5.600 anos, que é o tempo de meia-vida. Carbono 14. Então, é isso, professor. Não, muito bem, onde você quer chegar com isso? Vocês falam de milhares de anos. 10% de carbono cai para 5%, passou 5.600 anos. Para cair para 2,5%, mas 11.200 anos. Então, quando você fala de milhares de anos, talvez não tenha um átomo sequer de carbono na estrutura. E a partir de 0,5% não existe aparelho nenhum que consiga medir a radiação. Então, quando vocês falam que alguma coisa tem milhares de anos, vocês não usaram nenhuma técnica científica. Porque a técnica de vocês tem um limitante muito antes dos milhares. Vocês fazem uma projeção, uma regra de 3. Vocês acreditam, vocês têm fé. Falei fé? Fé? Falou fé. Porque eles acreditam. Sim. Fé é a certeza daquilo que não se vê e daquilo que se espera. É a certeza daquilo que se espera. Sendo que quando você espera, você não tem. Né? Sim. Você acredita. Só que a fé deles não é fé em Deus. Eles têm fé que aquele método funciona em qualquer circunstância. Apesar dele ser detectável numa limitação ali de 11.200 anos. Sim. Aí deu um silêncio na banca de 3 pessoas, tinha um japonês na ponta, um alemão na outra ponta, o alemão fez assim, olhou, aí o japonês falou assim, realmente é um método muito limitado. Inclusive nós temos uma linha de pesquisa aqui para desenvolver outros métodos e você seria muito bem-vindo de integrar ela. Então, aí ele me passou. Observe que na hora que eu respondi, eu usei o conhecimento dele para desconstruir a pergunta dele. Entendi. É o caminho que ninguém quer fazer, porque dá muito mais trabalho, mas é o melhor caminho para evangelizar um ateu. Sim. Entendeu? As pessoas ficam
por exemplo, muito presos à apologética, nada contra a apologética, mas a apologética é a defesa da fé a partir da Bíblia. Sim. Só que nós estamos vivendo num mundo... A princípio também ele não acredita na Bíblia, né? É isso que eu ia falar, Então, nós estamos vivendo num mundo onde a Bíblia é encarada como um livro qualquer, como mais um livro. Né? A apologética funciona, sei lá, para um católico, para um testemunho de Jeová, para um adventista, que tem muito respeito e deferência à Bíblia. Mas hoje a maioria das pessoas, elas até afirmam confessar uma fé ou estar numa religião, mas a cosmovisão delas, a forma como elas veem o mundo, não é uma religião. Vai além da religião. A gente fala que a cosmovisão, você constrói ela na primeira, na segunda infância, consolida na adolescência, estabelece o resto da vida. Sim. A forma como você vê o mundo. E como isso é construído? Na sala de aula, hoje em dia na internet, antigamente nos programas de televisão. E a cosmovisão que domina o mundo hoje, a predominante, não é o teísmo cristão, é a pós-modernidade. E as bases da pós-modernidade são o relativismo, o materialismo, o pragmatismo, o dualismo e o hedonismo. E destes, o mais forte é o relativismo. Então a ideia é de que a verdade absoluta não existe. Nem a ciência é capaz de te fornecer uma verdade absoluta. A própria ciência provou isso. Como? A partir da teoria da incerteza, de Werner Heisenberg. Heisenberg foi um grande cientista alemão, ele aparece até um pouquinho naquele filme do Oppenheimer, né? Uhum. Quando os americanos acham que estão assim, conhecendo demais, sabem muito, aí o Oppenheimer vai lá, né, na Europa e percebe que eles não estão com nada. Quando ele conhece o nível, né, desses caras. A diferença de Heisenberg para Oppenheimer, ambos foram instados por seus governos para construir uma arma de destruição em massa a partir da reação em cadeia. Oppenheimer fez, o Heisenberg falou não e foi preso. Ele foi preso porque ele não quis. Heisenberg fala que você não consegue ter a previsibilidade do posicionamento de um elétron. Né? Se você sabe quando, você não sabe onde. Se você sabe onde, sabe quando. Então, você cria ferramentas para observar o fenômeno. A base do método científico é a observação. Você tem que observar, é a base. E ele fala que quando você cria uma ferramenta para observar, você interfere no fenômeno. Então o que você está vendo não é o fenômeno após a sua observação. Eu gosto de explicar com um exemplo bem tosco. Tudo isso que eu falei, tem gente que já até desligou o podcast. Diga aí. É o Big Brother. Você que continua, parabéns. Big Brother Brasil. O Big Brother foi criado na Holanda, durou 6 temporadas e acabou. Aqui se comemora aniversário de 25 anos. O Brasil é um país da jabuticaba e da FGTS, coisas que só acontecem aqui. Então, o Big Brother. O que acontece? A pessoa sabe, como eu estou aqui, eu tenho 3 câmeras aqui. Então eu sei que eu estou sendo observado. Sim. Isso muda a minha forma de agir. Se eu tenho a impressão que ninguém está olhando, eu sou uma coisa. Se eu tenho a impressão que tem alguém olhando, aí é aquele negócio do jogo, né? Big Brother é jogo. E quando que as pessoas perdem o jogo? Quando elas relaxam e esquecem que estão sendo observadas e revelam que elas realmente são. Sim. Aí elas perdem o foco, né? Sim. Elas são desmascaradas. A máscara cai. O elétron é a mesma coisa. Quando ele está sendo observado, ele muda o comportamento dele. Então, o que você está vendo não é a realidade, é o fruto da sua observação. Então... O elétron, ele muda pela observação do ser humano? É, porque para eu poder olhar o elétron, eu não consigo ver ele olho nu. Então, eu crio ferramentas. Uhum. Eu emito uma radiação, e aí ele me responde. Porque o elétron ele ganha energia, ele salta de nível, ele volta e libera a energia que recebeu. E é essa energia que eu vou ler. Então eu estou lendo um elétron que recebeu uma energia, reagiu àquela energia e emitiu ela.
Entendi. Então ele não é o mesmo elétron. Ele não está em estado puro, né? Exatamente. Agora nós vamos ficar só lá de lá. Sem problema. Mas então, o que eu estou dizendo tudo isso é porque isso construiu toda uma base no século XX para desconstruir a força do método científico. E a ciência, então, o naturalismo era uma cosmovisão muito forte, que era aquela coisa assim, se provou-se cientificamente, aquilo se estabelece como lei. Né? Tem a lei de Newton, as leis da termodinâmica, as leis de Kepler, leis. É muito forte, se fala assim, lei. Né? Sim. E tem coisas que nunca conseguiu se provar de forma incontestável, eles chamam de teoria. Teoria da relatividade, teoria da evolução, teoria atômica. São aquelas explicações que ainda podem ser aprimoradas, debatidas, elas ainda não são incontestáveis. A lei é incontestável. Lei da gravitação universal. Ah, eu não concordo com a gravidade, aí pula do prédio. O fato de você não concordar não vai fazer ela se aplicar sobre você. Sim. Você vai cair. É. Né? Ah, eu discordo e sai andando no ar? Não, não vai acontecer. Né? Então, o que acontece é que a ciência ela foi caindo em desgraça à medida que o método científico foi sendo questionado. Ah, então a observação ela interfere no fenômeno. Então a conclusão que eu chego no final não reflete o fenômeno em si, reflete como ele reagiu à minha observação. Então o método Legal. científico foi desconstruído dessa forma. E aí o relativismo foi ganhando força, que é a questão do quê? Ah, então como eu vejo só a interferência que eu faço, então eu posso construir a minha verdade. Sim. A verdade que é fruto da minha interferência. Aí começa a teoria do relativismo, que é o quê? Eu estou aqui numa posição onde eu vejo o Euclides, eu vejo o Saulo, eu vejo a Mary que está cuidando da técnica, mas eu não vejo atrás de mim. O Euclides vê. Você vê o que tem atrás de mim. Eu vejo o que está atrás de você. Eu não consigo ver. Você não consegue ver. Então são pontos de vista diferentes. Eles fazem isso com a verdade. Então você constrói a sua verdade a partir da sua perspectiva. Eu construo outra a partir da minha perspectiva, mas nós estamos no mesmo cenário. Então eu tenho uma verdade, você tem uma verdade e nenhuma delas é mentira. Entendeu? Entendi. Você tem a sua narrativa, eu tenho a minha narrativa. Meu ponto de vista. Que é o ponto de vista. Você vai falar assim, a parede é preta. Eu vou falar, não, ela é marrom e branca. Mas você fala assim, não, é preta, Richard. Eu vi. Não, mas eu estou vendo aqui a branca e a marrom. Né? Existe um quadro no Antagonista que chama Narrativas Antagonistas. É da jornalista Madeleine Lasco. É um quadro muito curioso, passa todo dia 5 da tarde no canal do Antagonista, que é um site de notícias, né? Que pretensamente se coloca numa posição de neutralidade. Eles não são nem lulistas nem bolsonaristas. Eles se colocam numa posição de poder criticar os dois. Sim. E ela, dentro desse quadro, o que ela faz? Ela pega um fato importante do dia, ela traz uma robusta quantidade de informações sobre aquele fato, inclusive resgatando coisas do passado. E aí ela vem e fala a narrativa da esquerda e a narrativa da direita. Ela entra num personagem, né? Narrativa da esquerda. Então, como que a esquerda pega aquele fato e narra? E depois da direita. E aí ela fecha dando a opinião dela. Então você tem ali 3 versões para o mesmo fato. Esse é um exemplo forte do que é essa pós-modernidade, esse mundo em que nós estamos vivendo. Você entra num site, no celular, você não sabe se você está diante de um fato ou diante de uma opinião. Às vezes a mesma coisa, você entra num G1 da vida, entra no Antagonista, entra no Poder 360, entra na Revista Oeste, é o mesmo fato, mas cada um vai falar de uma forma completamente diferente. A perspectiva completamente diferente. E dentro da pós-modernidade, todos são verdade. Todos são verdade, são as meta-narrativas. Ah, Richard, então a pós-modernidade é a antiga anarquia. Não. Qual que é a diferença?
A diferença na pós-modernidade é que o discurso de maior adesão ele vai se estabelecer por um tempo dentro daquela comunidade. Então existe o que a gente chama de um jogo de poder camuflado na forma de diálogo. Todo diálogo no mundo pós-moderno ele esconde um jogo de poder. Então, às vezes a gente está aqui conversando, eu, Euclides, você, e aí o Euclides começa a falar de futebol, por exemplo. Qual o time que você torce? Fluminense. Você é flamenguista, nem Flamengo. Então, Fla-Flu aqui, Fla-Flu, né? Então vocês começam a falar das características do seu time. O meu time tem mais título, o meu time é não sei o quê. E começa um diálogo. Só que, a partir de um determinado momento, vocês não estão mais preocupados com o time de futebol, apesar de continuarem falando dos times. É quem vai vencer esse diálogo. Quem vai vencer. Ele virou um jogo de poder. O time é só aquela camada onde a conversa pode ser levada assim na zoação, na brincadeira, mas embaixo daqui. Né? Na última Olimpíada da França, teve a menina lá, acho que é Rebeca Andrade, que ganhou. Rebeca Guzmão? Ou Rebeca Andrade? Acho que é Andrade. Andrade, é verdade. Você está muito em Portugal. Guzmão é sobrenome de português. Ela ganhou a medalha de ouro e o Brasil não estava discutindo nas redes sociais, assim, celebrando a medalha. A discussão era, ela votou no Lula ou no Bolsonaro? Eu posso comemorar essa medalha? Polarização. Eu posso comemorar? Porque a questão não é o mérito dela ter conquistado, é saber se ela é de direita ou de esquerda. Aí um famoso influenciador então falou, não gente, eu já conversei com ela não votou no Bolsonaro, então vocês podem comemorar. Então é isso, né? A própria discussão política, essa polarização. A questão do filme também, né? Ou da Rebeca. Isso, podemos comemorar o Oscar? Eu ainda estou aqui. Podemos comemorar o Globo de Ouro da Fernanda Torres? Verdade. Não pode porque ela é de esquerda, não pode porque o filme é de esquerda. Gente, o diretor do filme é um dos homens mais milionários do Brasil. Sim. Então, assim, é difícil categorizá-lo como alguém de esquerda. A Fernanda Torres, sim, a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, elas têm um engajamento e tudo mais. Agora, será que eu consigo analisar a obra pela obra? É um bom filme, ele tem uma boa edição, uma boa fotografia, boas interpretações, um roteiro bem feito. É isso que tem que discutir. Não é? O filme que ganhou o Oscar é um desastre. Não há dúvidas que a atriz é uma boa atriz, não há dúvidas que, porque se ela não fosse boa atriz, ela não pois eu acho, por exemplo, que o desafio dela foi muito maior do que a que ganhou o prêmio. Sim. Né? Ganhou o prêmio, muito jovem. Eu não vi o filme, mas eu li muito a respeito. Para falar a verdade, o brasileiro, né? O filme brasileiro. Eu vi os dois filmes. Sem dúvida. Eu não vi a Nora, porque. O filme brasileiro, eu não cheguei a ver ele assim na íntegra. Sim. Eu vi enquanto a minha mulher via ele. E eu fiquei ali. Você amor, você falava assim, ainda estou aqui. E o Anora foi da mesma forma. A minha experiência foi o contrário. Mas onde você tem, desculpa, só porque a gente vai falar, onde você tem ali, sei lá, o Duna 2, cara. Onde você tem Conclave. Claro. Poxa, aí você vai dizer a Nora. Mas o que acontece? É um retrato do mundo que nós estamos vivendo. É um filme que eu não assisti, por princípio, né? Eu vi vários reviews do filme, resumo do filme, e falei assim, não, eu, enquanto um pastor evangélico, não posso entrar na sala de cinema para ver 40 minutos de pornografia. Sim. Que é isso, pelo que eu entendi, a primeira parte do filme é uma prostituta no seu exercício laboral, né? Por mais que não seja explícito, enfim, eu não vou fazer isso com os meus olhos e com o meu julgamento. Eu não mereço isso. Não mereço isso. Né? Agora, a Fernanda Torres, por exemplo, eu assisti o filme, é
papel muito difícil. Porque ela tinha que fazer uma mulher que ela tinha que parecer para os filhos que estava tudo bem, mas por dentro ela estava em explosão. Né? A gente tinha que ver pelo olhar, pelas microemoções, que é a barra que ela estava segurando. Então, uma interpretação muito mais difícil. Mas aí o que quer se celebrar ali? Né? Porque o Oscar não é o melhor filme, é o melhor lobby, a melhor narrativa. A melhor política. É a melhor narrativa, estou falando aqui de meta-narrativa. É a melhor narrativa. O Trump acabou de ganhar, então eu vou pegar o quê? Uma trama onde os russos se misturam com a americana. É todo esse discurso político. Eu acho até que filmes como Conclave, Brutalista, eles têm mais cara de Oscar, assim, clássico. Mas mudou muito. Eu entregaria o Oscar pro Duna, pelo menos fotografia, roteiro, isso aí. A Duna ganhou 2 Oscars, ganhou som e efeitos especiais. É um filmaço, é melhor que o primeiro. O primeiro ganhou 6 Oscars. O segundo é melhor que o O segundo é melhor que o menos. Mas qual foi o erro aí? Né? Já estamos fugindo completamente do assunto inicial. Mas o erro ali foi o quê? Narrativa. Estou querendo trazer de novo para a questão da pós-modernidade. Sim. Durante a votação foi anunciado um Duna 3. Que na verdade o livro termina no 2, mas aí tem outros livros, que são os filhos de Duna, por exemplo. E aí o Villeneuve anuncia que vai fazer o 3º filme. Aí qual que é o raciocínio do povo? Não, então vamos fazer igual o Senhor dos Anéis, nós vamos premiar tudo no 3º filme. Entendeu? E aí ele sofreu um esvaziamento, né, a campanha. Mas é tudo uma questão de narrativa. Volta ao ponto das perspectivas. É tudo a questão de narrativa, né? A gente está falando dos filmes. Não ganhou o melhor filme, ganhou a melhor narrativa. Né? Isso vale para a política também. Né? Não se ganha o melhor político, ganha-se a melhor narrativa. Então, numa campanha eleitoral, não basta você ser o mais bem preparado se você não tiver um bom marqueteiro. A figura do marqueteiro se tornou muito importante desde o início das campanhas eleitorais por televisão. Né? O famoso debate do John Kennedy com o Nixon, em que o Nixon estava melhor nas pesquisas, e no debate o John Kennedy deu uma invertida nele, que foi o que aconteceu com o John Biden ano passado. Né? O John Biden, ele estava bem nas pesquisas e tal, né, e tudo mais, e aí vem o debate, e aquilo que estava sendo falado há muito tempo fica à mostra, que era a condição dele, assim, ele não tinha mais condições cognitivas de ser um presidente. Não, é uma potência. A maior potência do mundo na mão. E aí, com todo respeito aqui igual do Trump, ele também não é uma pessoa preparada para a política. É totalmente despreparado. Mas é o quê? É a melhor narrativa, é o que tem ali naquele momento. Fiquei curioso com uma coisa que está até fora do assunto, mas eu queria te perguntar sobre a questão da... Que é o Despluga no caos. Porque o que você me falou me chamou a atenção, a questão da riqueza do Walter Salles. A gente sabe da riqueza artística ou da conta bancária dele? Da conta bancária, da herança dele, né? Dos bens que ele já tem, tanto do Itaú, né, quanto da outra mineradora, se não me engano. Então, mas a pergunta é, existe uma ligação entre o poder aquisitivo e a ideologia? Porque você diz, ele é rico, como ele poderia ser de esquerda? Então, o rico não poderia ser de esquerda, o de esquerda não poderia ser Não, tem rico de esquerda, tem pobre de direita, O que acontece é que, no caso dele, ele é um beneficiário do capitalismo. E o discurso da esquerda é contra o capitalismo. Mas existe rico de esquerda, mas ele se enriquece... Mas é só porque... Eles atacam a concentração de renda. Sim. O grande discurso da esquerda, nós estamos vivendo hoje, não sei que dia que você está assistindo o podcast, mas no dia que nós estamos sendo gravados, na mesma semana, o governo propõe uma isenção de imposto de renda para quem recebe até 5 mil, com desconto, com um discurso de que ele vai recapturar o dinheiro que ele perde com essa isenção, tirando de dividendos de quem recebe 600 mil. E aí o presidente da República fala assim, olha, você vai comer um filé mignon a menos para o pobre poder comer a 100.
É isso que ele fala no discurso, que é o grande discurso da esquerda, que é a concentração de riqueza. Então, o Walter Salles, ele representa aquilo que a esquerda mais repudia. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Ok. Ok? É porque, obviamente, ele é de esquerda, né? Sim. Só que ele não, ele é o estereotipo do rico e de direita, no Não é entanto. mais do que um estereótipo, é uma contradição. Se eu sou contra a concentração de renda, e eu sou uma das pessoas mais ricas no país que tem a pior distribuição de renda no mundo, se eu penso igual à esquerda, eu sei lá, eu tinha que pegar uma parte da minha fortuna e na herança dedicá-la à ação social. Boa. Tá? Porque o Bill Gates fez. 95% de tudo que ele tem, quando ele morrer, vai para instituições de caridade. Os eles vão ter que viver com 5%. Eu acho que é o mínimo. Né? E eu sei que isso na prática não. Tem mais uma pergunta dali agora? Porque eu tenho outra aqui, mas Será que nós estamos 40 minutos conversando em cima da primeira pergunta? Vai ter que ter a parte 2, com certeza. Coitado do público. Não, que isso, mas tá sendo bem interessante, pastor. É só fazer uma ponte aqui, que Sim. tudo isso que eu falei está em cima do livro, dos livros que estão aqui. Quer Eu mostrar o recomendo. livro? Esse aqui? É, esse aí. Mário, Tem um você zoom aí. vai colocar aqui no. Isso, ó, esse livro slide. aí, você que está assistindo, eu recomendo, se você se interessou pelo assunto, quer ir mais fundo, é o Desconforme-se, um alerta para o jovem do século XXI, que sai pela editora Thomas Nelson Brasil. Esse livro foi lançado em 2017, né? Há 8 anos no mercado, e hoje, no dia que está gravando esse podcast, ele está em 8º lugar na Amazon, na categoria Aconselhamento e Religião. Um livro muito lido, graças a Deus, que traz uma perspectiva sobre esse assunto com rigor de pesquisa, referência, não tem achismo nem opinião, tem muito estudo. Quer fazer a sua primeira? Sim, em relação a tudo, né, essa questão da cosmovisão, qual visão do senhor em relação à questão tecnológica? Né? Porque hoje a internet deu voz para todo mundo. Todo mundo é doutor em tudo. Teve a pandemia aí, todo mundo é especialista em Covid. Todo mundo virou microbiologista. Justamente. Na eleição todo mundo é cientista político. Justamente. Qual a sua visão, pastor, em relação a... O senhor até aborda no livro, que é muito bem colocado, e particularmente comprei, li e recomendo, viu, pessoal? Inclusive ele tem uma continuação que chama Desconecte, que trata só disso. Sim. Não está aqui, né, mas é o terceiro, a trilogia, né? Desconforme-se, descomplique-se, desconecte-se. E qual o posicionamento, de fato, dos jovens, né, hoje, em busca mesmo de conhecimento, para não ficar apenas presos em narrativas de grandes influenciadores que estão aí na... Eu acho que o primeiro passo é que nós precisamos diversificar as fontes. As pessoas ficam bitoladas em uma única fonte. Se a pessoa só assiste Rede Globo, lê G1 e ouve CBN, ela vai ouvir o mesmo ponto de vista em diferentes plataformas, TV, internet e rádio. Eu não estou falando que eles são errados ou que eles são certos, mas seria bom você pegar uma outra fonte, uma outra linha editorial, contrapondo aquilo. Você vai ler a Folha de São Paulo, lê uma Revista Oeste, perdão. Você vai ler uma Veja, né? Então lê também uma revista mais de linha de direita, mais conservadora. O pessoal fica mais na internet hoje em dia. Tem os portais de notícia e tem os influenciadores. Hoje os influenciadores estão alcançando até mais. Então, você vai ouvir um influenciador, não fica só nele, ouve outro, e outro, e outro. Confronta as informações e tenta achar no meio disso o fato, que o difícil hoje é achar o fato. As pessoas não estão conseguindo falar o fato. Antigamente, você lia os fatos, claro, de linhas editoriais. Não existe neutralidade. Neutralidade é um mito. Não existe. Neutralidade é um mito. Você pega, por exemplo, se tem um antagonista aqui, que é uma fonte que eu gosto de olhar muito. O antagonista é centro. Seria entre um pouco à direita? Quando você trata de um espectro político, seria não centro no sentido de que existe hoje, né? Hoje o centro, em termos de política, é o fisiológico. Sim. O centro é o fisiológico.
A maioria dos partidos hoje são de centro. Você tem pouca esquerda, quase nenhuma extrema esquerda, você tem alguma direita e quase nenhuma extrema direita. O que você tem mesmo é o centro. O centro é que domina desde a redemocratização. E seja Fernando Henrique, Itamar, Collor, Lula, Dilma, Temer e Lula de novo, quem mandou sempre foi o centro. São aqueles mesmos deputados e senadores que quando morre o sobrenome permanece. Tem o mesmo sobrenome. Que são as pessoas que dominam ou os meios de comunicação ou os meios de produção e pretendem permanecer dominando. Então eles apoiam quem paga mais, apoiam quem dá mais, não possuem ideologia. É pouca gente no Brasil que tem ideologia. É por isso que eu respeito muito, por exemplo, a Gleisi Hoffmann. O povo não gosta dela, mas se você olhar, ela é coerente da trajetória toda dela. Eu posso discordar dela, mas eu vou discordar dela sempre. Sim. Eu vou discordar, porque ela é coerente. Nos piores momentos do PT, muita gente se escondeu, muita gente fugiu, ela deu a cara a tapa. Ela apoiou a Dilma, no pior momento da Dilma, ela foi lá no presídio levar marmita por Lula. E agora está sendo premiada com o ministério. Mas ela tem uma ideologia. Né? Aí você pega na direita, é difícil de achar uma figura tipo ela assim, uma figura antiga. Você tem uma turma jovem, que a gente ainda tem que ver se eles vão dar conta. Um Kim Kataguiri, um Nicolas Ferreira, que ainda são muito jovens. A gente tem que ver se eles vão dar conta para passar pelo teste. Sustentar isso, né? Eu só discordo um pouquinho com relação ao Kim Kataguiri. Eu não acho que ele seja de direita. Acho que ele não estou falando que ele seja de direita ou esquerda. Estou falando que ele ainda continua coerente com o que ele defendeu. Ele é um centro-direita. Não existe ideologia no centro. No centro não existe. Existe fisiologismo. Existe dinheiro. Pagou, levou. Então você vê, por exemplo, gente que já foi ministro do Lula e do Fernando Henrique. E do Michel Temer. E gente eu que não é sei se vocês lembram. Lula hoje. Não. Tá na cara, né? O cara quer voltar para a cena do crime. Foi a fala dele na cara do debate. E ele, professor, sabia que ia junto. Richard, eu quero aproveitar a sua presença aqui, eu quero falar um pouco sobre a questão. Terminou? Sim. Eu quero aproveitar para que você fale um pouco sobre a questão mental, sobre saúde mental. O que trata o seu livro, o que você aborda sobre essa questão, o que você entende sobre essa questão de saúde mental nos dias de hoje, né? Eu acho que é o grande mal do século, né? Muita gente está largando engenharia para fazer psicanálise, que é a profissão que está dando dinheiro hoje em dia, né? É psicanálise, psicologia e psiquiatria. Né? São as três profissões que mais crescem a procura, a formação. Por quê? Porque com o advento, né, das redes sociais e dos processos serem muito acelerados, o século XXI é o século das coisas aceleradas. Antes você chegava em casa, no tempo do Euclides, não no meu, do Euclides, ele tinha um seletor de canais, era um negócio que você botava uma coisa, plec. Aí você tinha a Rede Globo, o SBT e a Bandeirantes. Tinha 4, 2 e outro lá. 3 canais. 3 canais. Aí dependendo do lugar que você morava, tinha uma Gazeta, uma Record, dependendo do tanto de bombril que você colocava na antena para Direct 90, tinha uma MTV. E era isso. Você queria ouvir uma música, tinha que pegar um vinil, e aí você ouvia o lado A, aí você virava, 7 faixas. A Mary não sabe do que a gente está falando. 7 faixas. A Mary está cuidando da técnica aqui. Então você tinha que ouvir, você ouvia o Queen, depois de Bohemian Rhapsody, tinha tom. Eu já sabia a ordem das músicas, né? E aí, às vezes tinha uma música que você não gostava, mas você tinha que ouvir para chegar na outra caixa. Você tinha uma fita cassete, tinha que esperar rebobinar para ouvir de novo. As coisas eram mais lentas, as informações eram mais lentas. O meu filho está aqui no
no backstage me esperando e eu vi que ele estava olhando rios. Então hoje as pessoas, elas veem um vídeo, sobe, outro. Quando você percebe, já passou 2 horas. E você vai subir eternamente tem vídeo. Você bota no Spotify, você tem música, você não precisa virar o vinil, nem rebobinar a fita. Está lá para cima. Você entra no YouTube, se você não desativar o modo de jogar o próximo vídeo, você fica vendo vídeo. E aí hoje as pessoas, elas não têm ócio. Elas não têm ócio, é o tempo todo. Eu vou na academia 3 vezes por semana, fazer musculação. As pessoas estão com fone de ouvido, estão com o celular na mão, correndo, puxando ferro. Eu, é a hora que eu pego o celular, coloco no guarda-roupa. Essa é minha 1 hora De ócio. de ócio. Não é tão ócio assim, né? Não, minha mente está trabalhando. Eu sou editor de livros, eu escrevo livros. Né? A cabeça não para, né? Está sempre pensando nas coisas. Mas é o ócio criativo, é o ócio produtivo. Sim. As pessoas estão sendo bombardeadas de informação. O trabalho hoje, você chega em casa e ele continua. Porque antigamente não tinha como mandar um WhatsApp, não tinha como mandar um e-mail. Era uma carta. Não. Você saiu do serviço, acabou, só no outro dia. Só no outro dia. Eu sabia disso. A gente saía do trabalho, eu era professor, ainda tinha que levar prova, uma coisa e tal, mas mesmo assim, o coordenador não tinha recursos para me acionar para qualquer demanda. Ele tinha que esperar chegar o outro dia. Hoje não. Ele manda o WhatsApp, manda o e-mail, manda o Telegram, né? Eu estava no plano piloto, vindo para cá, fiz uma reunião de videoconferência da Academia de Letras, um estava em Belo Horizonte, o outro em Atlanta, lá na Geórgia, Estados Unidos, e eu de carro, saindo do plano piloto e indo para Taguatinga. Eu podia ter saído de carro de um lugar, chegado no outro com o carro em silêncio, me preparando emocionalmente para cá, não. A reunião acabou na hora que eu parei o carro. Então, esse excesso de informação está deixando as pessoas ansiosas, agitadas, aceleradas. E isso está gerando o grande mal desse século, que são as doenças de raiz emocional. É fruto desse mundo excessivamente informativo. Rápido, né? E é tudo para ontem, não vai dar tempo, é para agora. Querendo provar ser o melhor. E aí existe toda a pressão Sim. de resultado, de meta, de objetivo, que é uma coisa que eu diria que hoje não consegue fugir disso. Então a gente tem que aprender a lidar e não cair nas armadilhas. Sim. A gente tem que criar os momentos, olha, eu vou ficar longe do celular agora, né? Eu vou ter um tempo com minha família. Na terça-feira, o meu filho se deixar ficar no computador o dia inteiro, ficar vigiando. Na terça-feira eu falei assim, vamos no McDonald's. Aí tirei ele do computador. Vamos ter um tempo. O outro, vamos para a piscina. Vai para a piscina. Tirar dos eletrônicos, tirar das plataformas digitais, tirar das redes sociais. Porque isso é um fator que está gerando uma geração inteira, que eu falo a geração abreviatura, né? TDAH, né? TH, TST, não sei, tudo. Né? São as Na minha época doenças a gente tinha emocionais. isso, né? A gente tinha chinelo e o cinto, né? Eram os psicólogos, né? Era Psicologia infantil. Psicologia infantil. Hoje é muito cômodo isso, né? Todo mundo tem TDAH, todo mundo tem algum problema. As pessoas hoje são emocionalmente muito frágeis, né? Não sabem lidar com o fracasso, com a derrota, com a necessidade de resetar alguma coisa. Pouca resiliência, né? Baixíssima resiliência. Mas isso é fruto dessa construção, que a pessoa está recebendo uma carga enorme de informações e o cérebro não está conseguindo. Como que o senhor lidou com a questão de coordenar 200 e tantas igrejas e essa questão, você vê por esse prisma, essa questão de ter tantas demandas, né? O segredo para você lidar com... Eu cheguei a coordenar 274 igrejas de denominação. É a delegação. Então eu
constituí um grupo que eu quero chamar de regional, né? Aí eu criei a figura do sub-regional. Então eu peguei pequenas porções de igreja e confiei para uma pessoa que eu entendia que tinha um perfil. E aí eu lidava com essa pessoa. Semanalmente, tinha um horário específico, um momento, que eu reunia com aquele grupo de 10, 12 pessoas, onde cada uma cuidava de até 20 igrejas, né? E se estava muito pesado, a gente desdobrava para criar novas subdivisões, né? As pessoas hoje, elas querem se provar, né? Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que dar conta de tudo, só vão ficar doentes, vão morrer mais cedo, né? Então a gente tem que entender assim, é um livro que marcou minha vida, né? Essencialismo, do Greg McKeown. É você pegar aquilo que você tem de melhor, aquilo que poucas pessoas fazem tão bem quanto você, e focar naquilo. E as outras coisas, tem pessoas melhores que você delega para elas fazerem. Então é questão de você concentrar sua energia numa direção só. É o que eu penso, é o que eu acho. Isso torna o trabalho mais leve. É o que eu tento fazer. E aí você dá conta. Tem que ter um time, né? Sem time você não consegue. Você não consegue, porque ninguém é bom em tudo, né? Essa questão do especialista, ela é muito interessante, porque tem especialista para tudo. Aquele que quer ser especialista em tudo, ele não é especialista em nada. Não. Aquele que quer É um ser generalista. É um generalista, ele não. Geralmente ele não é bom em nada. E aí Ele faz ele- um pouquinho disso, Aí ele não tem relevância. fica sem relevância. Né? É verdade. Voltado ainda nessa questão, né? 274 igrejas, assim, tanto nacionalmente. Hoje eu não cuido de nenhuma, graças a Hoje Deus. nenhum. Mas eu sou auxiliar aqui no Distrito Federal. Mas quais foram os maiores desafios, assim? Porque o senhor lidou também com a questão de países como Nepal, Nova Zelândia, como que funcionava isso? Nós tivemos a oportunidade de plantar igrejas em Portugal, né? Porto, Braga, Chaves, Viseu, Famalicão, Portimão, Caramba, Portugal todo. Então, no norte, né? lá vocês conseguiram ir lá mais pro sul? No sul Algarve? tem no Algarve. Também participamos das implantações das 14 igrejas que hoje existem no Nepal, desde o Katmandu até o pé do Himalaia, né? Nova Zelândia, somos 3 igrejas lá, né? Nova Zelândia, Singapura, na Índia também, Moçambique, Guiné-Bissau, 6 igrejas em Angola, uma na África do Sul, uma na República Democrática do Congo. Também participamos da Argentina, do Chile, da Bolívia e do Uruguai. Então, várias experiências, né? O maior desafio são as pessoas. São as pessoas. É você entender a característica de cada um e poder extrair o melhor delas. As pessoas são diferentes, você não pode estereotipar, não pode colocar um rótulo, né? Tem que ver assim, a gama de aspectos diferentes que a mesma pessoa produz e tentar fazer ela se sentir valorizada, não como um número, não como um objeto, mas como gente, né? Como pessoa. Sempre foi minha preocupação, de não ver as pessoas como o que ela pode me oferecer. Quando Jesus foi curar um dos cegos, né? Ele orou a primeira vez e ele falou assim: o que você está vendo? Eu estou vendo as pessoas como árvores. Aí ele vai e faz de novo, aí ele volta. E tem pessoas que estão nesse estágio, assim, entre a cegueira total e eles não. Aí elas veem a pessoa como árvore. E o que é ver uma pessoa como árvore? Você olha assim, o que ela pode me oferecer? Ela pode me oferecer sombra, se for um pé de manga, você joga pedra, né? Eu posso cortar e fazer uma fogueira, posso pegar a folha e fazer um óleo essencial, posso cortar e sair uma resina para fazer uma borracha. Quando você olha pessoas como árvores, você olha assim, o que eu posso fazer? O que eu posso tirar dela? Isso não é certo. E isso é uma característica dele. Então eu vigio muito para não ser assim. Agora dá muito mais trabalho. Você sentar, ouvir a história da pessoa, os dramas, entender como é que ela funciona e tirar o melhor dela. Hoje a Alegria Global, graças a Deus, caminha sem a minha presença nessa estrutura de regionais, mas hoje das 28 regionais que existem, com certeza
14 a 16 nasceram do trabalho que Deus me permitiu executar. Outra coisa que eu vi curiosidade, Silas, em relação a ele, é a questão da como se faz para criar uma Bíblia que já existe, mas uma Bíblia comentada. Ah, tá. Pastor Márcio Valadão. Eu tive a oportunidade de fazer a Bíblia comentada do pastor Márcio Valadão, e esse ano, né, em dezembro, se Deus permitir, vai sair a Bíblia comentada da Turma da Mônica. Pois é, eu quero falar mais desse assunto por último. Tem toda a minha área de quadrinho também, talvez não vai dar para falar aqui hoje. Mas o que acontece? A Bíblia comentada do pastor Márcio Valadão foi uma experiência única da minha vida, acho que talvez uma das mais importantes em termos editoriais, se não a mais importante. O pastor Márcio, ele cuidou da Igreja de Lagoinha por 50 anos. E quando ele entregou a igreja, lá em 11 de dezembro de 2022, ele entregou do culto, sem falar com ninguém, encerrou os trabalhos. Na segunda-feira, dia 12, o dia seguinte, day after, caos rolando, todo mundo foi tentando entender o que aconteceu. Eu trabalhei desde a pandemia até aquele dia na sala dele. Porque na pandemia ele se recolheu e ele nunca mais voltou, de fato. Né? Ele ficava na casa dele, vinha só por tomava aqueles cuidados que tinha que tomar na pandemia. E aí eu passei a trabalhar na sala dele a pedido dele. E aí naquele dia chegaram várias caixas de papelão com papéis dentro. E aí a secretária dele disse: pastor Márcio mandou entregar para você e pediu para você ligar para ele. Eu disse: pastor, o que é isso? Você achar disso aí? São os esboços de todas as minhas pregações que eu guardei. Ele guardou muitos esboços de pregação. Eu queria que você fizesse algo, talvez fizesse alguns livros. Pense em alguma coisa, livros. Ele já tinha uns 300 livros publicados, aqueles livretinhos que são adaptações de pregação. Inclusive algumas estavam ali naquele meio daqueles papéis, né? E aí eu falei assim: pastor, eu tenho uma ideia. Uma ideia arrojada, mas sou abençoado, conheço o pastor André, vamos tocar o barco. Aí a ideia, vamos pegar essas pregações e fazer uma Bíblia inspirada nas pregações, uma Bíblia comentada. Ele gostou muito da ideia, e aí então lá fui eu catalogar todas as pregações, mais de 1.500 esboços que ele guardou em 50 anos de trabalho. Então eu os organizei por livros da Bíblia, né? E claro que tem pregação dele que tem 115 referências bíblicas. Ele gostava de pôr muitas, né? Então eu tinha que olhar assim e eleger a principal. Assim. Eu categorizava no livro da Bíblia. E aí depois estava tudo organizado, aí eu tinha que pegar a pregação e transformar num comentário. Então às vezes era só um esboço, um esqueleto, e aí eu caminhando 10 anos com ele, né, a gente conhece a voz, né? Então traduzia aquilo para um comentário. Né? E aí tem várias curiosidades, né? Pregou qual pregação que ele pregou mais na vida? Foi 2 Crônicas 7,14, se meu povo se chama pelo meu nome. Então ele pregou isso N vezes. Então você tem N esboços com o mesmo tema. Claro que cada um vem com uma coisa nova, só que eu tenho que ler todos e transformar em um comentário. Desafio. Assim como você chegava em Apocalipse e tinha pouca coisa, ele não gostava de pregar escatologia. O Apocalipse, quando chegava ali na 7ª igreja, aí já ia para a boda do Cordeiro. Não tem nada daquela parte de 7 taças, 7 cálices, 7 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ali ele não era um tema que não apetecia. Sim. Ele como evangelista. Apetecer é uma palavra portuguesa. Ele era um evangelista, um grande evangelista. Então ele falava que as pessoas ficavam muito assim, querendo saber interpretação, linha escatológica, e a Bíblia fala que e todo evangelho será pregado e ele virá. A gente tem que pregar o evangelho para todo mundo, que aí ele volta e vocês ficam sabendo o que vai acontecer. Mas foi um trabalho hercúleo, tive a ajuda de algumas pessoas para organizar os arquivos, né? E para me ajudar na compilação dos comentários, pessoas preciosas, né? A Riva Bild,
Helenise me ajudaram na colocação, a Paola me ajudou na transcrição, para acelerar o processo, e a Adriana também, Santos. E ali, dali uns 4 meses, nós tínhamos o conteúdo todo pronto, 66 livros, comentários, e fizemos uma parceria muito bonita com a Thomas Nelson, a nossa editora, Profetizando Bíblia, com a Thomas Nelson, e conseguimos lançar no aniversário dele, novinho, tudo aquilo, né? Celebrando os 50 anos de ministério, lançamos uma versão em brochura mais popular e uma de luxo, que ele ainda se deu o trabalho de, eu já fiz um bookplate adesivo, que você cola na guarda da de luxo, que é numerado de 1 a 10 mil, e ele assinou todos à mão. Então, quem comprou essa série das 10 mil, tem essa exclusiva, tem assinatura e qual o número da Bíblia que é aquilo. E foi um sucesso, vendendo tudo, graças a Deus. Tivemos que fazer uma nova edição, e, na verdade a gente pegou a versão em brochura e deu um acabamento melhor. Porque a brochura não saiu tanto, foi até curioso. Eu fiz muita brochura e pouca de luxo, porque a de luxo é bem mais cara. A de luxo esgotou e a brochura encarou. Aí a gente pegou a brochura e transformou em luxo. Aí vendeu também. É isso aí, meu povo. Galera, se inscreva no canal. Tenho certeza que vocês estão gostando desse episódio. Temos muitos assuntos ainda que o tempo está correndo muito, mas eu tenho certeza que o Euclides ainda quer fazer uma pergunta final. Se ainda tem Na verdade, eu tenho 2 perguntas. 2 perguntas? Mas eu vou resumir. Ele é o chefe, deixa ele fazer. Ele vai Assim, essa questão da turma da Mônica me chamou muita curiosidade, né, Silvio? Porque a Mônica é uma licenciada, né? Do Maurício de Souza, né? É um licenciamento da Maurício de Souza Produções para a editora Lai. Sim, como você conseguiu essa autorização para usar a turma da Mônica para temas bíblicos, né? Os personagens do Maurício. E conta um pouco dessa história. Bom, paralelo a todas essas coisas, né? Parece que eu sou várias histórias em uma, né? Já falamos de astronomia, de física. Tá rico esse podcast. Vários assuntos. Aí foi mais para um lado filosófico, cosmovisão. Para todo o público. Falamos de livro. Mas tem uma paixão minha que é história em quadrinho. Sempre gostei de história em quadrinho. Tem uma coleção gigantesca de história em quadrinho. E meu sonho era produzir história em quadrinho. E esse sonho eu consegui realizar através da editora Lion, do pastor Simval Filho, da Lagoa de Osasco. Ele tem uma editora focada no público nerd, geek, né? Cultura pop. E esse ano faz 10 anos que nós lançamos o meu primeiro quadrinho original, que chamava Eclesiástico, não sei se você ouviu falar. Eclesiástico é um quadrinho no estilo japonês, assim, um desenho, né? Que é um quadrinho de ficção cristã de terror. Então é difícil imaginar uma história de terror, material cristão. Mas o que eu peguei? Eu peguei a batalha espiritual, né, como campo de texto, né, e criei um personagem que ele tem a visão aberta, ele vê o mundo espiritual. Né. E aí então a história gira em torno desse cara que é chamado de Eclesiástico, né, que é um sujeito que é levantado de tempos em tempos por Deus na Terra para ver o mundo espiritual, para combater o mundo espiritual. E aí ele é o Eclesiástico do século XXI. E essa história teve uma certa penetração, teve, no meio, dentro da bolha, né? Teve um sucesso, ganhou um prêmio de literatura cristã, foi finalista do HQ Mix, que é um prêmio muito importante de história em quadrinho em geral. Então foi um marco, né, ser indicado um prêmio que estava lá, Marvel, DC Comics, concorrendo, e tinha o Eclesiástico lá, na categoria Melhor Minissérie. E aí, a Lion já vinha há algum tempo em negociações com o Maurício de Souza Produções para fazer alguma coisa com eles. E aí calhou de, na época que o Eclesiástico estava no hype, que eles fecharem a parceria, e aí o Simval me convidou para fazer o roteiro do material. Então fizemos o roteiro do volume 1, são 13 histórias em quadrinho curtas, de 4 páginas, e o Maurício de Souza leu, ele elogiou muito, falou assim, poxa, esse cara conhece muito os meus personagens. Ele fala muito isso. O Richard conhece os personagens, né? E a gente está tomando todo cuidado, né? Porque, claro, a gente foi alvo de muita crítica, porque é um quadrinho que não é cristão, o Maurício de Souza não é evangélico, todo mundo sabe.
né? Mas é aquela história. Eu não fiz esse material para crente. Fez para descrente. Eu fiz para descrente. Você tentou evangelizar. É uma evangelismo. É para alcançar pessoas que conhecem a turma da Mônica, que gostam da turma da Mônica. E através desse material vão conhecer a Bíblia, vão conhecer o Jesus, vão conhecer as histórias da Bíblia. Né? É contado assim, parece estar no quadrinho da Mônica mesmo, com aquela pegada, né? Os personagens. Explorei todo o universo onde eu podia. Claro, não tem história do Bernardinho, né? Não dá para pôr. Mas tem a morte. Mas tem a morte, eu coloquei a morte. Eu coloquei Jesus mandando a morte sair da página. Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele aponta assim, ela sai triste, né? O personagem morte lá, Turma da Mônica. Mas tem Turma da Mônica, da Mata, tem o Astronauta, tem o Chico Bento, tem a Mônica Magalhães Cebolinha. Amadora, na cidade da Grande Lisboa, né? Tem um parque da Turma da Mônica. Tem. Não sei se é do seu conhecimento. Já tive lá. Tem um parque. Uma vez por ano eu vou em Portugal. Ano passado fui 3. Mas todo ano, esse ano eu vou de 6 a 16 de outubro. Porque eu dou aula lá, né? Então é sempre uma vez por ano. Sim. Lá em Braga. Braga? Braga parece interior de Minas, né? Você está ali, aquela arquitetura. E aí, então, fizemos o volume 1, foi um sucesso extraordinário. Aí lançou o volume 2 também. E depois lançamos um jogo de tabuleiro pelo Brinquedos Estrela, aprendendo a Bíblia com a Turma da Mônica. Eu também faço jogo de tabuleiro, né? Eu tenho 2 jogos de tabuleiro. Um é baseado no Eclesiástico, que também foi finalista de prêmio, vai ser relançado esse ano. Todo o catálogo do Eclesiástico vai ser relançado para comemorar os 10 anos do Eclesiástico, e eu vou lançar um livro inédito com o personagem. Vai ser o primeiro livro, né? Que ele só tem uma... Mas o bicho falando assim, a gente fala assim, eu faço nada, né? Não, a gente pensa assim, o homem se transforma em várias pessoas, né? não, fala assim. Produz, né? Mas eu sempre fui curioso, assim, É inquieto, né? de pensar em muitas coisas. Sim. Desde pequeno, né? Eu sempre tendo ideias. Por exemplo, eu tenho que montar agora um material infantil, são 26 páginas de história em quadrinho. E eu tenho que fazer isso num intervalo de tempo curto, né? Então acaba que você vai ficando muito habilidoso nessa coisa de ter ideias rápidas. Bom demais. É isso aí, meu povo. Eu tenho certeza que vocês estão com aquele gostinho de quero mais. Se vocês querem o pastor Richard aqui novamente, comenta aí. Queremos parte 2, que eu tenho certeza que vocês... Olha aí. O convite já vou deixar aqui, ó, para que ele, né, já comprometeu o pastor Richard aqui, ó. Sempre um prazer. Então vai ter... Gosto de conversar, prosa boa. A parte 2, do teologando também, para falar sobre... Aí é mais sombrio, né? Aí tem que ver o Richard, que fez teologia sistemática na faculdade jesuíta, né? Eita! Show de bola. Pessoas, curtem, comentem, compartilhem, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal. E estamos ficando aqui. Ô, Cris, dá as suas considerações aí. Na verdade, eu quero que ele dê as considerações para Sim. ele, né? Ele teve ainda a oportunidade de se despedir. Despeça do nosso público com as suas considerações. Queridos, um prazer enorme estar aqui com vocês. Tá? E o meu desejo é que você seja essa pessoa inquieta como eu. Né? Certa vez eu ouvi falar que ser adulto é ir abrindo mão das escolhas. A vida vai diminuindo as escolhas, até que no final fica uma ou duas só. E às vezes você só faz uma feliz. Eu aprendi na vida que você pode. Né? Você pode ser astrônomo, biólogo marinho, químico, físico, professor, editor de quadrinho, pastor evangélico. É só você fazer como se fosse uma paixão. É isso aí. Então, gente, muito obrigado a todos e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, fui! Tchau, queridos.